Continuando nosso ano bíblico hoje, Números capítulo 28 a 30, ofertas contínuas. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de um ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de um efa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de um hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de um ano sem defeito, e 2/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação é holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, e 3/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, para 1 novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, para 1 carneiro, e 1/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de um hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de um hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No 1º mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra civil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano, se-vos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha, amassada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 novilho e 2/10 para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e 1 bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia por 7 dias o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra civil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra civil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em aroma agradável, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de um ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de um efa para 1 novilho, 2/10 para 1 carneiro, 1/10 para um dos 7 cordeiros, e 1 bode para fazer expiação por vós.
oferecê-lo-eis, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e das suas libações. Ser-vos-ão eles sem defeito. Capítulo 29. Ofertas nas outras festas solenes. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra civil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trompetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3/10 de 1 efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação. Nenhuma obra civil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No segundo dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito,
com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia, tereis reunião solene, nenhuma obra civil fareis. E por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Capítulo 30, acerca de votos. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-o, calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se seu marido desaprovar no dia em que o ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube e se calou para com ela, e lhe não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que a si mesma se obrigou, não será válido. Seu marido lhe os anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido dia após dia se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhos anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela.
São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Que privilégio ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, tire tempo para ouvir mais, para ler mais a palavra de Deus. Que Deus o abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém.